Olá, meus amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Meu nome é Regis Pacheco, eu sou da Sociedade Espírita Irmão Ismael de Canoas. E hoje nós vamos conversar do capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, do item número 7, a paciência. E nós começamos a nossa conversa dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Nos faz refletir quando começamos a questionar: quem é esses eleitos? Esses eleitos somos todos nós. Mas quando nós vamos pensar que a dor é uma bênção, nós vamos atrelar a uma ideia meio que sadomasoquista ou masoquista, porque a dor, toda vez que nos remete à palavra dor, a gente sempre sente um flagelo no corpo físico, psicológico, emocional. Então, mas que dor é essa? Então nós vamos fazer uma investigação através da doutrina espírita, quando no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 115, falando da origem dos espíritos, e eles respondem que fomos criados simples e ignorantes. Simples, na simplicidade de não termos nenhuma compreensão das coisas e ignorância de entender o processo que estamos vivendo. Então, na natureza onde fomos criados, desde o início, e não sabemos quando foi essa criação, porque Kardec também pergunta aos amigos benfeitores, e eles dizem que não nos cabe ainda entender a origem da criação. Muitos foram criados para esse planeta, outros vieram de outros planetas, como nós temos as informações dos exilados de Capela há mais ou menos 8, 9 mil anos atrás. Mas, quando nós estamos nos referindo ao simples ignorante, nós começamos a compreender, amigos, que estamos então numa caminhada, que estamos numa evolução, que a gente vai acertar, que a gente vai errar, que nós vamos tentar entender o que é o bem, o que é o certo, o que é errado, o que é o mal. Mas Kardec pergunta na questão 120 do Livro dos Espíritos: os espíritos precisam atravessar pela fieira do mal para compreender o bem? E eles respondem: pela fieira do mal, não. Pela ignorância. Então nos remete novamente à falta de conhecimento do bem e do mal, nos faz acarretar que ainda estamos nessa turbulência de reencarnações através da amorosidade do Pai, tentando nos ensinar como proceder. E aí nós temos, através das reencarnações, aonde nós vamos tentar amenizar as nossas falhas, tentar compreender por que eu estou passando por essa situação, por que eu estou vivendo desse jeito. Então é através das reencarnações que nós vamos adquirindo cada vez mais o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, lá na origem, quando éramos um mundo primitivo, ele existia, mas a sua capacidade de escolha era muito menor que a capacidade de escolha das criaturas humanas nos dias de hoje. Porque através do conhecimento, da vivência, da experiência, nós fomos adquirindo esse conhecimento. Porque dentro da lei do livre-arbítrio, onde nós vamos fazendo as nossas escolhas, nós teremos as consequências das nossas escolhas. Lembrando que o livre-arbítrio é neutro. Neutro no sentido que é você que vai fazer a escolha e da sua escolha terá consequências sobre aquilo. Se a gente escolhe uma coisa boa, teremos consequências boas. Se escolhemos alguma coisa ruim, teremos consequências ruins, aonde essas inconsequências que estão atrelados à lei de causa e efeito. Então, dentro desse processo da lei de causa e efeito, é que nós vamos visualizando as nossas problemáticas. Porque muitas vezes fazendo o questionamento: por que eu estou passando tanto trabalho hoje? Porque as respostas com certeza estão atreladas às reencarnações passadas,
aonde os nossos vínculos de débitos, através das nossas inconsequências pelas escolhas do livre-arbítrio, nos acarreta aonde temos que nos harmonizar com as leis divinas. Porque as leis divinas, elas estão sempre para nos auxiliar, jamais nos condenar. Porque as leis divinas foram criadas por Deus. Se Deus é bom e justo, então nós temos que ver que Deus não está programando coisas ruins para nós. Ele sempre quer o nosso bem. Ele sempre está nos auxiliando a nos corrigir através das leis divinas. E as leis divinas seguem a lei de causa e efeito para que a gente possa se reajustar perante aqueles acometimentos que nós cometemos contra si, contra o próximo, contra a sociedade, contra um ser coletivo. Então nós temos que estar resgatando, aprumando e se alinhando com as leis de causa e efeito para que a gente possa então começar a compreender a dor. Se a dor é uma bênção de Deus que Ele nos envia, ela tem algum significado. Porque muitas vezes nós já devemos ter ouvido aquela frase que diz: a gente vai para a casa espírita pelo amor ou pela dor. Porque quando a gente não vai pelo amor, quando estamos com vontade de ir, eu me afinizo com a doutrina espírita, eu gosto das exposições, eu tenho curiosidade, quero estudar, ou pela dor, pela uma perda, pelo um processo obsessivo, ou muitas vezes não está compreendendo as suas dificuldades psicológicas e espirituais. Então a gente procura a casa espírita para tentar encontrar essa solução e tentar aliviar a dor. Só que muitas vezes, amigos, acreditamos e muitos acreditam que a casa espírita vai tirar a sua dor como um passe de mágica. E isso não acontece, porque se ela levou um bom tempo para processar e entender naquela condição dos erros que você cometeu, aonde você está se reajustando perante as leis divinas, ela houve um tempo. E o mesmo processo do tempo para amenizar as suas dificuldades perante os seus erros, as suas inconsequências. E a dor é uma incompreensão, é uma compreensão bem vivida. Por que é uma compreensão bem vivida? Porque a dor vai fazer com que a gente pare. Porque muitas vezes nós estamos correndo tanto no trabalho, na família, agora nós paramos na pandemia, mas antes nós corríamos tanto que a gente não percebia que a dor estava dando um sinal no corpo físico. E a gente esquecia de parar para analisar, e aí quando vê, a situação já está desastrosa, porque deixamos a dor se acumular e nos infligir grandes dificuldades. Então, quando a gente compreende essa dor que ela está aparecendo, se ela está aparecendo é um sinal, ou o corpo, ou o espírito, ou o psicológico está pedindo ajuda. Então, nós temos que parar neste momento para fazer essa análise. Mas por que eu estou com dor de cabeça? Por que eu estou com dor de barriga? Será que eu comi demais? Não, mas eu não comi demais. Então é alguma coisa que o meu corpo físico está dando sinais de que algo está errado. A minha ansiedade, ou a minha melancolia, ou a minha agressividade, ela está me dando algum sinal no meu setor psicológico. Ou muitas vezes as perturbações, eu estou alegre, estou triste, pode ser que eu esteja sendo influenciado pelos espíritos. Então a dor ela vem fazer esse processo de acalmarmos, analisar o que está acontecendo comigo. Será que eu estou observando direito o que está acontecendo comigo? Hoje, na pandemia, a gente consegue perceber um pouco mais. Mas a gente nota que as pessoas estão analisando essa situação, mas não estão conseguindo sair dela. Porque era tão rápido as informações e o processo que as criaturas humanas viviam na sociedade, elas não estavam mais permitindo fazer essa própria análise. E agora, como nós estamos tendo tempo, não estamos conseguindo entender. E aí precisamos entender que, muitas vezes,
elas estão atreladas às provas e expiações. Porque dentro da programação reencarnatória, aonde nós acalentamos, pedimos algumas sugestões ou procuramos resgatar alguns débitos com o próximo ou consigo mesmo, então a espiritualidade nos ajuda a incrementar e organizar a nossa programação reencarnatória. E muitas vezes pedimos coisas que a espiritualidade tem certeza que não vamos conseguir. Então eles nos convencem amorosamente a deixar para a próxima. Mas quando nós reencarnamos, e aí estamos vivenciando as situações com dificuldades espirituais, psicológicas ou físicas, nós não temos uma compreensão, porque é tão tênue a linha da prova e expiações, porque a gente não sabe se está passando pela prova e expiações. E é tão complicado, muitas vezes a gente não sabe se é prova ou se é expiação. A prova é quando eu pedi, na programação reencarnatória, reencarno e tento realizar aquela tarefa. Se eu realizei, ótimo. Se eu não conseguir realizar aquela tarefa, eu vou para a próxima reencarnação expiando aquela aprovação que eu pedi. Mas lembre-se, a organização reencarnatória somos nós que estamos de cunho, sabendo que tudo que está ali. Claro que quando reencarnamos esquecemos, mas a prova que eu solicito lá no plano espiritual é porque eu sei que eu preciso resgatar aquela dificuldade. Então eu não sou inocente perante a prova. Eu tenho débitos, mas se eu passo, eu consigo liquidar essa situação. Se eu não consigo, então eu vou para expiação, tentar novamente. Isso é o amor de Deus, porque Ele nos ama tanto que Ele vai sempre permitindo cair, levantar, tentar de novo e tentar novamente. E assim nós vamos evoluindo. Porque essa amorosidade do Pai em relação a entender as provas e expiações, ela tem um processo que precisamos analisar profundamente. Por que reencarnarmos e atravessarmos as questões de provas e expiações? Para o nosso melhoramento. Porque se nós nascemos simples e ignorantes, nós estamos evoluindo constantemente. Como na Lei de Progresso, na terceira parte do Livro dos Espíritos, e na 540 no comentário de Kardec, onde nos diz: do átomo surgimos e do arcanjo chegaremos. É a lei do progresso. Então nós vamos chegar lá, mas vai sempre depender de nós. E uma das ferramentas muito útil para que a gente possa atravessar a nossa reencarnação é a paciência. Porque a paciência, ela vai nos auxiliar a enfrentar as nossas dificuldades com um pouco de discernimento. Porque a paciência, muitas vezes a gente não entende a paciência, porque a paciência parece que eu tenho que ter paciência. Mas será que a gente entende o que é paciência? Porque a paciência é o contrário da ansiedade. A ansiedade, muitos de nós estamos enfrentando nos dias atuais, porque a gente quer as resoluções das coisas, a gente quer que passe essa pandemia, a gente já quer ficar curado, a gente já quer ficar bem, a gente quer ficar rico, a gente já quer casar, tudo numa ansiedade já projetando para o futuro. E essa é uma das grandes dificuldades do ansioso, porque ele não consegue manipular o futuro, porque o futuro ainda não aconteceu. O passado ele não consegue voltar para arrumar, mas o presente ele não consegue focar, porque sempre está criando expectativas no futuro. Então esse ansioso, que acredito que quase todos nós estamos passando por ela, é a virtude da paciência. Então a paciência é que vem nos auxiliar com a nossa ansiedade, com a nossa rapidez que queira que as coisas aconteçam, porque a paciência, ela entende que tudo passa por um processo de tempo. Não adianta eu querer começar a estudar hoje e já querer fazer exposições doutrinárias amanhã.
Ou eu já quero estudar hoje e já quero ser o presidente da casa espírita. Ou eu começo a estudar hoje e amanhã já vou ser advogado. Ou eu começo a estudar hoje e vou ser médico depois de amanhã. Tudo exige tempo. E o tempo é o grande amigo da paciência. Porque a gente precisa entender o dia a dia no seu processo daquilo que nós estamos traçando, que nós estamos elaborando. E a paciência, ela vai nos dando ferramentas para que a gente olhe o presente. Como é que eu estou vendo e como é que eu estou me vendo? Como é que está a situação e como é que eu estou vendo a situação? Que é uma grande diferença. Porque quando eu vejo a situação numa lente da verdade, eu não coloco o meu personalismo sobre a realidade. A situação é assim. Mas quando eu coloco todo o meu personalismo, tenho uma tendência a dramatizar, ou vitimizar, ou acusar. Então eu acabo aumentando aquela situação e eu não consigo visualizar o que é real e o que é invenção da minha parte. E a paciência, ela faz isso. Ela faz com que a gente tenha um pouco de amorosidade sobre as situações que estão apresentadas, para que a gente possa olhar, ver, analisar com muita prudência, com muita delicadeza, com muita piedade, para que a gente possa entender que todas essas situações nós estamos nos resignando a leis de amor, que é as leis divinas. Tudo está regido pelas leis divinas. Então eu tenho que entender que se eu estou passando por essa dificuldade, ou por isso, ou por aquilo, alguma coisa eu fiz em vida passada. Então eu pedi para reencarnar, para passar por essa situação. Não da dor, na dor física, mas numa dor de compreender as mazelas que eu pratiquei no passado e que eu preciso viver essa situação de dor para valorizar o quanto é importante e quanto é importante para mim. Porque eu vou definir e distinguir aquelas situações que eu fiz no passado e hoje eu estou vivenciando e começo a entender. Nossa, como é difícil ficar sem dinheiro, sem saúde, sem casa, sem emprego, ou muitas vezes questões psicológicas, ou muitas vezes o corpo físico não tem a saúde tão perfeita. E assim eu começo a valorizar a dor através da paciência, porque ela vai me dando discernimento de olhar e entender. E quando eu começo a olhar as leis divinas com a lente de amorosidade, eu começo a ter coragem para enfrentar as minhas imperfeições, como Kardec nos apresenta. Reconhece-se um verdadeiro espírita quando ele doma as suas más imperfeições. É nós entendendo as nossas imperfeições, tendo paciência para olhar, discernir, averiguar, estudar, porque nós não precisamos e não é obrigatório você dar uma resposta de uma hora para outra ou agir instantaneamente. A paciência, ela quer dizer que apresentou a situação, olhe para ela, discirna, pense, analise para que você tome uma decisão adequada. Lembra quando nós falamos das inconsequências e a má escolha do livre-arbítrio? Nós vamos entrar na lei de causa e efeito, onde teremos que reajustar-se perante as leis divinas, consigo com o próximo. Então a gente pode acabar perdendo um pouco de tempo por causa da nossa imprudência, da ansiedade, do nervosismo ou da melancolia e não tem a paciência de discernir. Porque a paciência é uma conquista individual. E muitas vezes a gente brinca, eu perdi a paciência com aquela pessoa. Na realidade, nunca teve. Porque a paciência é uma virtude. E a virtude conquistada não se perde jamais. Então, muitas vezes a gente acha que tem paciência, mas ainda não alcançamos o cume da paciência. Nós estamos no projeto de adquirir a paciência. Porque quando nós começamos a entender que a paciência é uma conquista, nós vamos nos iluminando. Porque quando eu começo a me iluminar, eu entendo as leis morais, as leis de causa e efeito.
Quando eu começo a entender isso, eu já estou me preparando na autoiluminação ao reino de Deus. E quando eu começo a me preparar para o reino de Deus, porque na última questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. E quando nós nos referimos dentro de nós, nós estamos nos referindo ao si profundo, a essência, a nossa própria essência espiritual, aonde fica todas as nossas informações, as nossas vivências, e ali é que nós vamos nos autoiluminando, porque eu vou autoconhecimento, eu vou me aceitando com resignação, com compreensão, porque algumas coisas eu posso mudar, outras coisas eu não posso mudar, mas eu tenho que atravessar aquela situação. Então a paciência vai me dando resignação que eu tenho que passar por aqueles momentos. E muitas vezes a gente tem percebido que algumas pessoas percebem essa resignação, principalmente nos momentos finais do corpo físico, atravessando para a vida espiritual através da porta da morte, que elas compreendem que não tem mais nada para fazer. Então espera o momento atrasado, o momento final. Mas muitos não, ficam revoltados, cobram, xingam porque não está na hora. E como é que nós vamos saber se está na hora ou não? Somente Deus sabe a hora da nossa partida. Então a resignação, que ela está atrelada à paciência. Então muitas vezes, caros irmãos, se nós estamos passando por uma dificuldade hoje, isso quer dizer que não está pronto ainda, que não terminou. Não quer dizer que Deus não nos ama ou que está tudo errado. Não, é porque ainda não terminou. E como nós somos do conceito da pluralidade das existências, através de várias reencarnações, pode ser que encerre nessa reencarnação ou termine na próxima. Porque nós vamos ter várias indumentárias carnais ainda, vários corpos físicos. E é através dessas pluralidades que nós vamos acertando, errando, arrumando, organizando, errando de novo. Esse é o processo. Porque todo esse processo ela tem um objetivo existencial: alcançar os patamares de espíritos evoluídos. E a paciência, caros irmãos, nos ajuda muito nesse momento, porque ela nos freia a nossa ansiedade, o nosso ímpeto de querer resolver tudo. Então a gente vai tendo esse frear da nossa vida para que a gente possa ter um olhar mais carinhoso, com discernimento, com mais pragmatismo sobre as coisas que estão acontecendo. E a paciência é essa ferramenta. É ela que nos faz atrelar a este momento de separar o joio do trigo. Porque muitas vezes estamos tão enseguecidos que não conseguimos visualizar a posição certa. E a paciência, ela nos faz isso. Porque ela nos obriga a parar. Então, se nós estamos parados neste momento, é porque alguma coisa está sendo solicitado que a gente analise o que estamos vivendo, como estamos vivendo e como vamos viver. Precisamos criar os nossos objetivos existenciais para que não fique uma lacuna, uma nuvem escura dentro de nós, um buraco, porque quando criamos objetivos, nós criamos metas. E quando criamos metas, nós queremos conquistar, mas sempre a conquista do bem em si e com o próximo. Porque aí nós vamos estar no desenvolvimento moral e intelectual. E aí nós vamos visualizar a paciência com muito mais carinho, com muito mais amorosidade. Porque ter paciência, meus amigos, é uma glória, é um mérito conquistado. Porque ainda estamos encharcados do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que contamina o nosso trabalho perante a paciência, e muitas vezes não damos chance para a paciência, porque nós temos a ansiedade, queremos tudo para ontem e nem conseguimos viver o hoje, e o amanhã nem saberemos. Por isso, meus amigos, que tenhamos fé e paciência, porque dias melhores virão. Como Maria de Nazaré disse ao nosso querido Chico, tudo isso passa. Isso vai passar.
A pandemia, as dificuldades, as nossas ansiedades, as perturbações, a nossa raiva, a melancolia, a tristeza, tudo isso passa. Temos que ter paciência, mas uma paciência laboriosa, trabalhando, edificando e entendendo, junto com Jesus. Porque Jesus que nos auxilia a enfrentarmos, porque o meu jugo é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Quando nós estivermos cansados, não conseguirmos mais carregar a nossa cruz, que busquemos Jesus. Ele não irá carregar nossa cruz, mas Ele nos dará força para que possamos carregar a nossa cruz com discernimento, com entusiasmo, com força, coragem e paciência. Um dia de cada vez. Por isso, quero agradecer aos amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade pelo convite e pelo carinho de estarmos aqui juntos conversando sobre esse tema do capítulo 9, do item número 7, a paciência. Quero agradecer do fundo do coração e para encerrarmos, peço a todos para que a gente possa fazer a nossa prece final, todo mundo junto neste momento. Rogamos ao Mestre Jesus, ao Pai amado, aos amigos benfeitores da Sociedade Espírita Luz e Caridade, que possa dar força, amparo, resistência, paciência a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, aqueles que se encontram em seus lares, que possam receber eflúvios de saúde e de amor. Que toda a comunidade da Restinga possa estar recebendo as luzes do Mestre Jesus, acalentando os doentes do corpo, do espírito e da mente, auxiliando aos trabalhadores na renovação dos pensamentos ideais, buscando dentro de si, de cada um, a força necessária para enfrentar as suas dificuldades, as suas turbulências, mas junto com Jesus sempre. Muita luz, muita paz a todos. Muito obrigado, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja em todos os seus corações.